Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje é sábado, dia da leitura diária do dia 16 de novembro de 2024 e véspera da nossa lição da escola dominical, que será a lição 7, cujo título é A Promessa de um Coração Novo. Bom, a nossa leitura está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz assim: o coração alegre é remédio da alma. E o texto é: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Nossa! Muito forte, não é, irmãos? Mas vamos comentar o texto. Queridos, este texto aponta para uma situação bem controversa nos nossos dias. Será que eu posso dizer controversa? Não sei, mas para o mal do século, não é? Por quê? Alguns vão dizer: este problema é um problema do homem que não tem Jesus. Porque quando o homem tem um novo coração concedido por Deus, ele se sente feliz e desfruta da paz do Senhor. Então, ele tem um coração alegre, porque essa alegria interior, ela produz, não é, reações químicas na mente humana que contribui para a saúde do homem. E daí nós vamos falar daqueles elementos, daquelas substâncias químicas, né, como serotonina, dopamina, e é considerado como um bom remédio para quem tem a felicidade de ter um coração assim. E nós vivemos num mundo que as pessoas gastam muitos remédios, medicamentos para a mente. E a cada dia mais são gastos milhões de dólares, favorecendo a indústria farmacêutica, não é? Que tem ganhado muito dinheiro, vendendo remédio, não é, para essas doenças que são orgânicas ou emocionais, e na maioria dos casos não resolve o problema. E aí muitos irmãos dizem assim: isto é falta de Deus. Se a pessoa tem Deus na sua vida, se ela tem alegria no Espírito Santo, ela não vai ter esse tipo de problema, porque o coração feliz tem a alegria do Senhor. Então, o crente não fica triste. Ficar triste é resultado de falta de fé em Deus. Até mesmo nós temos o versículo que o salmista diz: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, ele tinha palavras de ânimo, de alegria e tudo mais. E aquilo dava a ele disposição para ele escrever. Ele estava inspirado para elaborar canções de louvor ao Senhor. E Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. E quem tem bom coração está em comunhão com Deus e diz palavras boas. Pronto, resolvido. Seria bom assim. Mas eu, de certa forma,
eu discordo parcialmente com o nosso comentarista. Diz assim quem nunca teve uma doença de caráter psicossomático. Porque há muitos irmãos que têm sido afetados por doenças de caráter psicossomático. E podemos dizer aos nossos irmãos que tudo isto é falta de fé? Porque ele não creu em Deus? Porque ele não estava em comunhão com Deus? É muito difícil partirmos desta premissa, que apenas que o coração alegre é resultado da comunhão com Deus e o coração triste é resultado do distanciamento de Deus. É perigoso partirmos deste pensamento. A depressão, ela pode ser uma doença genética. Filhos de pais depressivos também podem ter depressão. Filhos de pais que têm esquizofrenia também podem desenvolver esquizofrenia. Podem desenvolver bipolaridade. Filhos de pais bipolares também podem desenvolver bipolaridade. A bipolaridade, por exemplo, é uma doença genética. Não se desenvolve bipolaridade como se desenvolve uma diabetes, um problema de pressão, um problema de subida de pressão, pressão alta, pressão baixa. A bipolaridade, por exemplo, é genética. Um pai que tem esquizofrenia pode ter um filho com esquizofrenia ou com bipolaridade. É genético. Não é porque esta pessoa deixou de buscar ao Senhor. Ela tem uma doença genética. Daí, a questão em si é: Jesus pode curar? Meus irmãos, é claro que Jesus pode curar. É certo que Jesus pode curar. O nosso Deus é o médico dos médicos. Mas eu não posso dizer que é porque o irmão ou a irmã não teve comunhão com Deus. A tendência para termos pessoas com depressão, bipolaridade, esquizofrenia dentro da igreja é muito menor, mas pode acontecer. E quando acontecer, nós precisamos ajudar o irmão ou a irmã a sair daquela situação. E dizer apenas ao nosso irmão que ele está nesse estado porque ele não teve fé em Deus é piorar a situação do irmão. É ajudar o irmão a desenvolver atividades que ajudem ele a distrair a mente, a fazer atividades que ele fique mais calmo, como artesanato, fazer caminhada, não é? Até atividades de estudo bíblico, para ensaios, para cantar ajuda, caminhada ajuda, evangelismo, distribuir folheto ajuda, mas para que ele se sinta útil na igreja, ele se sinta importante na igreja. É fundamental que a gente dê a ele a oportunidade dele fazer algumas atividades na igreja para que ele possa ir eliminando a dor. Se ele ficar encostado lá no banco, no canto, porque ele tem problema mental e ele não pode participar de nada, aí a situação dele vai piorar, porque ele precisa ser colocado diante de circunstâncias, de situações em que ele se aproxime de Deus. É aí que a igreja ajuda o irmão e a irmã a se curar e nunca solicitar que ele pare de tomar o remédio, porque
No texto bíblico, nós vemos que vem o Senhor, através de Tiago, orienta a igreja que se unja o doente e se faça a oração da fé para curar o doente. Porque o óleo no Antigo Testamento era usado como remédio, né? Machucou, tomou uma pancada, está com uma dor num determinado lugar, está sentindo mal-estar estomacal, quer seja, usa o óleo. O óleo era o remédio. Então, o texto diz, unja com o óleo e fará a oração da fé. Só que o texto diz, não é o remédio, o óleo que cura. O que cura é a oração da fé. Salvará o doente. Se houver cometido pecados, ser-lhe-á curados. Então, o Senhor orienta a orar pela pessoa, ajudar em oração, orar com ela. Vamos orar com você na sua casa. Vamos fazer oração juntos para que o Senhor possa te dar vitória, para que o Senhor possa te curar. O irmão aceita que a gente vá orar junto? Então, fazer um trabalho junto com aquele irmão que é bipolar, que tem esquizofrenia, que tem depressão. Porque não podemos tratar o irmão com esquizofrenia como alguém que tenha demônio. Tem que tomar cuidado, porque a pessoa ouve vozes, mas as vozes da esquizofrenia não são demônios, isso é da doença. A doença provoca estas reações. Eu estou dizendo isso porque meu pai tinha esta doença. E ele foi levado muitas vezes para a igreja para repreender demônio, irmãos, e nunca conseguiram repreender nenhum demônio, porque não era demônio, era a doença. Então, tem que tomar muito cuidado com as doenças emocionais, psicossomáticas, porque nós podemos perder uma alma ao invés de ganhar. Por termos dificuldade de lidar com a questão. Sendo assim, é fundamental que a igreja ajude as pessoas que têm questões emocionais. E nós temos nos nossos dias muitos casos que estão aparecendo nas igrejas e eles vão porque eles precisam de ajuda. Para eles é a última porta. A última porta. Às vezes eles não conseguem nem médico, mas a igreja é a última porta que eles têm. E eles estão certos. É o melhor lugar para eles, é a casa do Senhor. E é por isso que nós precisamos ajudar. Esta lição fala do homem interior como alguém que precisa de suporte espiritual para poder se aproximar cada vez mais de Deus. E o homem abatido também. Por que te abates, ó minha alma? Não se desespere, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Esta é a canção do deprimido. E que nós, irmãos, sejamos estas pessoas que vão conduzir os deprimidos, os pecadores a louvar ao Senhor. Amém. Muito obrigado, Portal EBD, por esta oportunidade.